Olá pessoal, tudo beleza? Eu sou o Luciano, sou professor de Biologia, terceira série do ensino médio e venho trazer para vocês um estudo bem legal, contribuições de Gregor Mendel, o pai da genética, para todos os estudos que vieram na sequência ali e que até hoje são aprofundados. Mas Mendel foi o considerado pai da genética porque foi o precursor, até ele não foi muito considerado na época, por diversos fatores, principalmente por ele não ser especialmente da área da biologia, não saber explicar muitos fenômenos que aconteciam. Então, a nossa ideia de hoje é compreender esses experimentos de Mendel e também a sua importância para a construção do conhecimento na genética da atualidade. O quanto esses estudos de Mendel, em 1800 e pouco lá, fizeram todo o impacto nos estudos que a gente tem hoje, tá? Foram vários cientistas envolvidos na construção de conhecimentos sobre a genética, só que um dos mais conhecidos foi Gregor Mendel. Quem foi Mendel? Quais são as suas contribuições? Então é o seguinte, gente, Gregor Mendel, apesar de vários estudos sobre esse assunto, que ocorreram há muito tempo, Gregor Mendel foi o que sistematizou os estudos sobre a herança das características hereditárias utilizando recursos matemáticos para o mesmo. Antes existiam muitas suposições de como que seria essa transmissão, era pelo sangue, era por qual mecanismo que os pais passavam suas heranças para o filho, Existia até a ideia de um mini ser humano dentro do espermatozoide que quando atingia o óvulo criava as condições para se desenvolver. Então foram vários estudos. Mendel não entrou nessa questão, mas o que ele fez? Sistematizou os mecanismos de herança, as repetições que aconteciam nos processos de transmissão das características hereditárias. E para isso, no primeiro momento, ele utilizou ervilhas de cheiro, no próprio mosteiro em que ele vivia, e foi colocando ali em planilhas, ali no papel na época, suas observações, o que foram fundamentais para hoje, para a gente entender vários fenômenos. Mendel nasceu na região da Morávia Silésia, que pertence ao Império Austríaco. Foi batizado em 22 de julho e pertencia a uma família de humildes camponeses. Aqui no slide não está, mas Mendel nasceu em 1822, tá? Ao tornar-se monge, optou por um outro nome, Gregor. Ele tinha o cargo de supervisão nos jardins do mosteiro. Isso aí foi importante. Não foi por acaso que ele foi cuidar dos jardins, que graças ao dia a dia, naquelas observações, ele pôde intuir ali toda a ideia de se desenvolver um estudo ali sobre hereditariedade. Durante sua vida, Mendel publicou 2 grandes trabalhos, agora clássicos, ensaios com plantas híbridas, que não abrangia mais de 30 páginas impressas, e heráceas obtidas pela fecundação artificial. Gente, vamos começar com uma atividade de mão na massa que também vai ser um exercício para você, tá? Então vamos pensar assim. Vamos aprofundar nosso conhecimento acerca da biografia de Mendel. Você vai precisar pesquisar ali. Assista o vídeo O Erro que Fez Mendel Ser Esquecido, no canal Ponto em Comum, disponível aqui através desse link, ok? E daí em seguida você vai responder para nós, por que Mendel foi esquecido? Tá? Mendel foi esquecido sim, tá? Do ponto de vista científico, Ele desenvolveu um trabalho, era interessante na época, um importante trabalho, porém ele não foi reconhecido por ninguém. E Mendel morreu, na verdade, esquecido. Depois, com base na biografia de Mendel e também no conteúdo do vídeo, elabore uma história em quadrinhos interativa utilizando um aplicativo bem legal aqui do Pixton, tá? Que você consegue acessar pelo site, cria uma continha, de preferência utilize o seu @escola, tá? O seu e-mail oficial da CED, para conseguir fazer essa atividade. Então, vou dar um tempinho para vocês aí e já voltamos.
Então, vamos entender por que Mendel foi esquecido, tá? Após assistir o vídeo e debater e pensar um pouquinho aí, a gente vai entender. Os trabalhos de Mendel foram esquecidos, ignorados e apagados da história. Suas anotações foram queimadas após sua morte. Veja bem o quanto foi desprezado, né, o seu trabalho. A teoria mendeliana se encaixava na teoria de fatores defendidos pela alquimia da época, não agregando aos cientistas. Os cientistas queriam explicações científicas do que era. Então era meio que similar a uma alquimia, né, simplesmente os escritos de Mendel. Além disso, a biologia era descritiva e não probabilística, como Mendel propôs. A sociedade da época não reconheceu a importância de Mendel e ficou esquecido por muito tempo. Logicamente, hoje, nessa aula, a gente está reforçando e por muitas décadas a gente já vem falando como Mendel sendo um dos trabalhos mais importantes, o precursor da genética, que a gente chama ali popularmente de Mendel como o pai da genética. Ok? Vamos entender o experimento de Mendel. O material que ele utilizou, gente, para sua pesquisa foi a ervilha de cheiro, Apisum sativum, e os motivos que levaram Mendel a escolher essa espécie da planta foram. Então, quais são os fatores? Então, ele teve esse cuidado dentro de uma metodologia científica de escolher um material que possibilitasse esse estudo. É de fácil cultivo, produz grande número de descendentes férteis, tá? Variedades de fácil identificação e com características distintas, então, ou é verde ou amarelo a cor da ervilha, é lisa ou é rugosa, né? A altura da planta, então tem vários fatores que ficavam fáceis de se identificar. O ciclo de vida dessa ervilha de cheiro é curto, o que permite várias gerações em pouquíssimo tempo ali. E também tem uma facilidade na polinização artificial, ou seja, de pegar o pólen de uma planta e fecundar na outra, de uma flor e fecundar na outra, possibilitando ali o surgimento das ervilhas, das vagens, né? Mendel selecionou plantas de sementes puras, amarelas e verdes, e aí realizou o cruzamento das mesas, obtendo as chamadas ervilhas híbridas. Esses indivíduos foram chamados por Mendel de híbridos, porque misturou linhagens puras, de amarelas com verdes, porque tinha descendência de pais com características bem diferentes, né? Bem extremas ali. Aí ele percebeu que sempre na geração F1, ou seja, na primeira geração de filhos, uma característica se sobressaía pela outra. Então ele observava lá que ao cruzar ervilhas amarelas com ervilhas verdes, surgiam na geração F1, na primeira geração, a ervilha amarela. Então existia uma sobreposição da amarela sobre a verde. O que estaria envolvido nisso? Tá? E depois uma autofecundação, pegando essa mesma F1, tá? Essa mesma linhagem F1 e autofecundando lá no momento certo, nas flores e tudo mais, surgiu uma geração F2 voltando à característica verde, só que numa menor proporção. 75% mais ou menos, né, eram de ervilhas amarelas e 25% de verdes, mas voltava verde. Então tinha essa proporção e ele chamou tecnicamente de proporção 3:1. Então tem 3 partes de amarelas para uma parte de verde. Ele determinou que algumas características são então, portanto, né, concluindo, são dominantes sobre as outras. Para a cor da semente, a cor amarela, ele concluiu que é dominante sobre a verde. Tá? E isso repetidas vezes, se fazendo dentro de uma metodologia científica, fazendo esses cruzamentos, você sempre vai obter essas proporções. Claro que pequenas variações numéricas entre elas, mas basicamente e de um modo geral, nessas proporções ali. Vamos uma segunda atividade ali, gente, para ir testando e aprofundando tudo isso. Ao intercruzarmos, ou seja, cruzarmos entre elas, né, ervilhas amarelas heterozigotas. Vamos lembrar o que são heterozigotas. Homozigoto, nós teríamos os alelos iguais, falando de uma maneira mais fácil. Ou seja, Vzão, Vzão determinando a amarela, ou Vzinho, Vzinho determinando a cor verde, tá? O que é o heterozigoto? Quando eu tenho a mistura de uma dominante com uma recessiva, né, formando ali uma situação híbrida, tá? Portanto, Vzão, Vzinho. Então, ao intercruzarmos ervilhas Vzão, Vzinho, já traduzindo aqui para vocês, provenientes de uma geração F1, obteremos uma geração F2 de ervilhas amarelas e verdes. Foi o exemplo que eu passei agora para vocês. Represente os genótipos, ou seja, essas letrinhas envolvidas, lembrando que dentro das células não são letras que aparecem, e sim moléculas, né?
Mas a gente vai ter aqui a representação através de letras e os fenótipos, que seriam efetivamente as cores amarela e verde dos participantes desse cruzamento. Tempinho para vocês e já retornamos.
Então vamos representar lá genótipos e fenótipos, isso é importante. Geração F1, então nós pegamos ervilhas aqui amarelas heterozigotas, Vzão, Vzinho, vezes Vzão, Vzinho. Tá? Então estamos fazendo ali o cruzamento das heterozigotas. Com isso, né, nós temos o seguinte, ó, pegando esse Vzão com aquele Vzão, depois esse primeiro Vzão com o segundo Vzinho, depois esse segundo Vzinho com o primeiro Vzão e os dois últimos ali. Então vamos entender assim como se fosse uma distributiva lá, que a gente chama popularmente do chuveirinho. Primeiro com a primeiro, primeiro com a segundo. Segundo com o primeiro, segundo com o segundo. Né? A segunda letra, a primeira letra ali que a gente está falando. Com isso, os resultados são Vzão, 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 Vzinho, que vai aparecer duas vezes, e Vzinho, Vzinho. Tá? Vzão, Vzão, então aparece uma vez só. Vamos pensar assim, 4 resultados divididos, né, 100% dividido em 4 resultados, nós temos 25% de cada resultado. Portanto, 25% de amarela, Vzão, Vzinho, como vai aparecer duas vezes, né? Ó, Vzão com Vzinho e Vzinho com Vzão. Coloca-se sempre, assim, de uma maneira didática, técnica e didática, o maiúsculo na frente. Então, aparece duas vezes Vzão, Vzinho, somando os dois dá 50%. E Vzinho, Vzinho, 25%, ok? Então, cruzando duas situações de híbridas, nós teremos 25% Vzão, Vzão, 50% Vzão, Vzinho e 25% Vzinho, Vzinho, tá? Os fenótipos seriam as cores aí, né? Então, as amarelas que tem pelo menos um V maiúsculo e 2 Vs minúsculos a verde. Então, Mendel concluiu que os filhos herdam características dos seus pais por meio desses fatores que hoje, né, esses fatores a gente chama de genes, tá? Na época, lembrando que Mendel não tinha essa ideia, esse conceito, né, para ser chamado de genes. Um dos fatores que ele não foi considerado na época, né? Aqui é a foto de um pai e de um filho, né, extremamente semelhantes, e pode ocorrer a manifestação de apenas uma característica chamada dominante. Tá? No caso aqui, formato do rosto, expressão facial e tudo mais. Lembrando que o nosso corpo não é feito somente da expressão facial, né? Existe tipo sanguíneo, existe um monte de outros fatores envolvidos nisso daqui. Tá? Primeira lei de Mendel, então, um conceito. Como que a gente pode conceituar a primeira lei de Mendel? Cada caráter é determinado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas. Tá? Esse par de fatores, o azão, o azinho, se separa na formação dos gametas, indo o azão para um gameta e o azinho para outro. Indo um fator para cada par do gameta, que é, portanto, puro. Certo, gente? E aí também, após isso, Mendel enunciou a segunda lei, tá? Fazendo novos experimentos e também analisando aí 2 ou mais características simultaneamente. Os fatores, que a gente chama de alelos, tá? Os alelos são variações de um mesmo gene. Para 2 ou mais características, se distribuem independentemente, ou seja, se a gente estiver analisando a cor da semente e a textura dela, esses fatores não são dependentes, não são ligados um ao outro. Eles podem se separar, tá? Durante a formação do gametas e se combinam ao acaso. Então, por exemplo, ervilhas amarelas e lisas com verdes e rugosas, que são 2 linhagens puras, forma uma primeira fecundação ali, numa F1, um híbrido sendo amarelo liso, ou seja, dominante nas 2 características. Então, sumiu lá o verde e rugosa, tá? Só lembrando que são características separadas, tá? Autofecundando a F1, nós obtemos uma F2 com as seguintes características: amarela lisa, amarela rugosa, ou seja, puxou lá a característica recessiva da textura da semente. Aí verde lisa, puxou a característica recessiva da cor e puxou a característica dominante da outra ali, da amarela, lá, no caso, da primeira linhagem ali. E verde rugosa pegando os 2 recessivos. Como ele disse, características independentes, e aí elas vão se combinando ao acaso, através de uma autofecundação na F2. Galera, então nessa aula, assim, vamos pensar assim, o que nós vimos, o que nós podemos aprofundar? Aprendemos sobre esses experimentos de Mendel, a importância desses experimentos até hoje para a genética, né, para os estudos atuais,
a construção do conhecimento na atualidade. E também entendemos que a ciência é uma construção humana utilizando o método científico como princípio básico, e isso é bastante importante. Mendel, por mais que não tenha sido reconhecido, ele utilizou princípios básicos de metodologia científica, tanto é que ele escolheu propriedades específicas nas ervilhas para que ele pudesse realizar os seus estudos, ok? Galera, esse assunto não é tão complexo, basicamente uma história, eles vão ser aprofundados em outros momentos, mas é importante você saber bem essa situação. O enunciado da primeira lei, o enunciado da segunda lei, tentar entender isso com as tuas palavras, entender que o que Mendel chamava de fatores, hoje a gente chama de genes, e as variações desses genes são os alelos, que muitas características são independentes uma das outras, e no decorrer das aulas você vai aprofundando isso, focando em exercícios de primeira lei, focando em exercícios de segunda lei. Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e até uma próxima. Valeu, gente!